dessa série, onde nós tivemos 4 episódios, que é a série Overwrite. Nós tivemos 4 episódios muito interessantes, em que nós tratamos dilemas de segunda ordem da alma. Na série Overwrite, nós tratamos o bug da alma, com base na biografia de Caim, onde nós falamos quando o ressentimento invade as nossas decisões. Depois de um segundo episódio, nós tratamos a cópia não autorizada, com base na vida de Abraão, o pai da fé, e tratamos a temática do perigo de tentar fabricar aquilo que Deus prometeu gerar. No terceiro episódio dessa série, nós tratamos o modo avião, onde nós tratamos a história de Elias, o grande profeta Elias, e a temática do isolamento que precede o colapso emocional. E hoje eu vou estar aqui fazendo a última série, o último episódio do Overwrite, que é o upgrade de ambiente, com base na biografia de Ló. Eu quero trabalhar ali como o lugar aonde você pisa decide diretamente o que você colhe. Amém? Então nós vamos trabalhar isso. Mas antes eu quero fazer aqui um anúncio da próxima série. Eu vou estar com vocês nas próximas terças-feiras, 12 terças-feiras, aonde nós vamos estar aqui numa série maravilhosa, a série Discípulos, aonde nós vamos estar trabalhando o ser, o saber e o fazer, segundo os ensinamentos de Jesus Cristo. Então, nós vamos fazer 3 movimentos com 4 episódios cada um. O primeiro movimento é um movimento do coração, que é o ser, aonde nós vamos trabalhar a temática da formação da identidade do verdadeiro discípulo. O segundo movimento vai ser do coração, que é exatamente o ser, aonde nós vamos estar trabalhando aqui a temática da absorção da sabedoria de Jesus Cristo. E o terceiro e último movimento, nós vamos estar trabalhando aqui as mãos, que é a ideia do fazer, aonde nós vamos estar trabalhando a temática da prática e do propósito do cristianismo no mundo. Então, esses próximos 3 meses, nós temos um compromisso marcado aqui na igreja, na série Discípulos, e eu tenho certeza que conhecer de perto o Mestre Jesus vai transformar a sua vida, a sua história, o seu casamento, a sua conjugalidade, os seus relacionamentos. Você precisa convidar pessoas, porque conhecer a Jesus é o objetivo maior do cristianismo, das Escrituras. Então nós vamos estar aqui conhecendo de mais perto o nosso Mestre Jesus Cristo, e você não pode ficar de fora da série Discípulos, porque ela vai ser tremenda. Amém? Retornando para o sermão da noite, que vai ser o upgrade de ambiente, nós vamos estudar 2 textos separadamente. O primeiro em Gênesis 13, onde eu vou trabalhar do versículo 5 ao 13. Depois nós vamos lá em Gênesis 19, vamos ler apenas um versículo, o versículo de número 1, para que nós possamos entender esse upgrade de ambiente. Vamos para a leitura? Gênesis 13, a partir do versículo 5, olha o que diz o texto santo. E também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos, gados e tendas, e não tinha capacidade a terra para poderes habitar juntos, porque os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló, e os cananeus e os perizeus, que habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque nós somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Ei, pois aparta de mim, e se escolheres a esquerda, ireis para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos. Repete comigo isso. E levantou Ló os seus olhos. Repete. Mais uma vez. E levantou Ló os seus olhos. Repete. E viu toda a campina do Jordão,
que era toda bem regada antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã. Aonde habitou Abrão? E Ló habitou nas cidades da campina. Aonde habitou Ló? E armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Gênesis 19, versículo 1. E vieram, pode abrir, Gênesis 19, versículo 1. Olha o que diz o texto. E vieram os dois anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma. Aonde Ló estava sentado? E vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto à terra. Oremos. Meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, esta é a tua mensagem, tão antiga, mas tão atual. Pai, que haja rema essa noite, que haja revelação da sua vontade para o indivíduo e também para a comunidade. Que haja, Pai, uma revelação no individual, mas também para a igreja que aqui se reúne. Espírito Santo, eu bem sei que tudo o que eu possa dizer é segundo o teu Espírito. Não permita que nenhuma palavra estranha ao Evangelho saia da minha boca. Eu confesso agora a minha total dependência do Senhor, porque eu sei que eu posso levar essa mensagem apenas à altura dos ouvidos, porque dos ouvidos ao coração é uma obra do Espírito Santo. Então fale conosco, Senhor, porque nós estamos prontos para ouvir a tua mensagem, em nome de Jesus. Amém. Gênesis 13 é um texto simples, de superfície. Aqui nós vemos uma história muito simples. Dois homens prosperaram, Abraão e... O espaço onde eles estavam ficou pequeno. Os pastores de Abraão e de Ló começaram o quê? A discutir, a brigar. E então foi preciso que eles separassem. Mas o Espírito Santo, ele desacelera a narrativa aqui, para mostrar uma escolha. Abraão, no texto que nós acabamos de ler, ele vai dizer, escolhe-lo. O texto registra, levantou Ló os seus olhos. Essa frase aqui, ela não é causal, não tem nexo causal nela. Porque ela revela o ponto de partida da decisão de Ló. Ela é muito clara, porque Ló escolhe a terra olhando. O texto não diz que Ló escolhe a terra orando. O texto não diz que Ló escolhe a terra consultando. O texto também não vai dizer que Ló escolhe a terra discernindo. Ele simplesmente olha para a campina verdejante. E lá ele vê fertilidade, lá ele vê água, lá ele vê uma possibilidade de crescimento. E então, ele simplesmente escolhe. Mas eu quero chamar a atenção de você, meu irmão, e também quero chamar a sua atenção, minha irmã, para o que diz o versículo 13.
É essencial o que o versículo 13 diz. O texto vai dizer o seguinte: os homens de Sodoma eram e grandes contra o Senhor. Ló não observou isso. Ló apenas viu o quê? Prosperidade financeira. Ele ignorou completamente o ambiente moral. O texto, mais à frente, vai dizer que mandou os anjos do Senhor à casa de Ló. O Senhor mandou que os anjos, 2 anjos, fossem até a casa de Ló. E Deus deu ordens expressas a Ló. O que Deus disse? Deus disse: abandone a cidade sozinho. Não. Deus disse: abandona a cidade com a sua família. E deu uma ordem com uma observação adjacente. Ele diz: abandona a cidade com sua família e não olhe para trás. Mas a mulher de Ló, o que ela faz? Desobedeceu a essa ordem. E o texto diz que houve uma consequência. Ela virou o quê? Exatamente, ela virou uma estátua de sal. Escute isso. Toda vez que você quebrar uma ordem expressa do Senhor, você sofrerá consequências. Sabe o que é interessante? Ló viu somente a prosperidade. Ló viu somente os pastos verdejantes. Ló somente viu a capacidade de crescer muito mais do que seu tio Abraão. Ele só viu o que ele poderia ter, o quanto ele poderia prosperar. E ele esqueceu de sondar tudo aquilo que era muito mais importante que a sua própria prosperidade. E o texto vai dizer que o final da história de Ló não foi uma história agradável. O texto vai dizer que Ló, com suas filhas, fugiram. E desgraçadamente, Ló se tornou avô de seus filhos e pai dos seus netos. Sua descendência formada pelos amonitas e moabitas. Uma geração profundamente idólatra, uma geração que não reconheceu a Deus, uma geração que não adorou a Deus, uma geração que não continuou nas promessas abraâmicas, uma geração que foi pobre, uma geração que foi completamente idólatra e dada à bruxaria, e criou 2 povos terríveis, um da filha mais velha e uma da filha mais nova, a saber, os amonitas e os moabitas. E se você não sabe, leia as Escrituras, que você vai saber que esses 2 povos foram inimigos mortais de Deus e do povo de Deus. E aqui começa a tensão do texto. Porque as nossas escolhas, escute isso, deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração. As nossas escolhas nunca são apenas econômicas. Nunca são apenas estratégicas. As nossas escolhas nunca são apenas práticas. As nossas escolhas são espirituais. E olha para cá. Filho, você se engana que você esteve no comando e no controle do joystick da sua vida em algum momento. Todas as suas escolhas são de ordem espirituais. Então deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração, filho. A escolha revela o que nos governa. O versículo, Gênesis capítulo 13, no versículo 11 e no versículo 10, a partir do versículo 10. No versículo 10 e no versículo 11. Eu vou ler com você o que o texto diz. Ele diz: e levantou Ló os seus olhos,
e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, era como o Éden, como a terra do Egito, onde tinha crescente fértil, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina. Ele não escolheu uma parte, ele escolheu toda a campina, que estava até próximo do Jordão. E partiu Ló para o oriente. E o que ele fez? Apartou do seu tio. O texto não diz que Ló, diante da sua escolha, ele pensou em algum momento a perguntar a Deus o que Deus achava dele ir com a sua família, com o seu gado, com as suas ovelhas, com a sua esposa, com seus filhos, com os seus servos, até a campina do Jordão, que era muito próxima de Sodoma. Nem veio à cabeça dele perguntar a Deus o que Deus achava disso. Ele simplesmente viu. Ele simplesmente, olhando a cobiça dos seus olhos, ele avaliou e depois ele fez o quê? Decidiu. Ei, olha para cá, deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração. A fé consulta a promessa, mas a carne sempre vai escolher a aparência. A carne nunca vai escolher a essência. A carne sempre vai militar pela aparência. A campina parecia o jardim do Senhor, ela parecia o Éden, ela parecia mais verde, mais atrativa aos olhos, mais fecunda, mais digna de atenção. Mas Ló não levou em consideração que aquele lugar verdinho e que o atraía estava bem próximo de Sodoma. Presta atenção nisso, querido. Presta atenção nisso, minha irmã. Isso importa. Porque o ambiente, ele molda a consciência. Escuta isso. O ambiente nunca será neutro. O ambiente molda a consciência. Escute isso. René Descartes diz que o homem é o produto do meio. Ele vai moldar a sua consciência, vai moldar os seus valores, vai moldar os seus costumes, vai moldar a forma que você fala, vai moldar a forma que você vê, vai moldar a forma que você escuta, vai moldar a forma que você veste e vai moldar até a forma que você crê. Deixa o Espírito Santo trabalhar no teu coração. Hoje nós fazemos escolhas parecidas com a escolha que Ló fez. Nós mudamos de emprego pelo emprego melhor, sim ou não? Mudamos de cidade, que oferece mais oportunidade. Nós entramos em ambientes que aos nossos olhos parecem mais vantajosos, mas raramente nós perguntamos: esse lugar vai fortalecer a minha fé? Isso que eu estou fazendo vai fortalecer a minha família espiritualmente? Esse ambiente, ele coopera, ele vai ajudar a preservar a minha santificação. Ei, olha para cá. Santificação é sine qua non, que é um termo francês que significa sem qual não é possível. A santificação é uma exigência para o cristão verdadeiro. Nós estamos num contínuo processo de santificação, porque o texto diz: sede santos, porque eu, entre parênteses, Deus, Yahvé, sou santo. Então a santificação, ela está para o crente como o ar está para os pulmões. Não há um crente, um cristão verdadeiro,
que não esteja em um processo contínuo de santificação. Eu estive um pouco pior ontem, estou um pouco melhor hoje e estarei um pouco melhor amanhã. É um processo progressivo de santificação. Eu buscando a glória de Deus, buscando o imago Dei, a imagem e semelhança do Senhor, procurando ficar parecido com Jesus, falando como Jesus, olhando como Jesus, abraçando como Jesus, cuidando como Jesus, fazendo como Jesus, amando como Jesus, incluindo como Jesus, parecido com Jesus. Ló não perguntou isso, querido. Ele viu o crescimento. Ele não avaliou o caráter. E esse é o primeiro princípio do texto. Escute isso. Você nunca escolhe apenas um lugar. Junto com o lugar, você está escolhendo uma atmosfera espiritual e moral. Ambientes, escuta isso, olha para cá. Ambientes formam linguagens. Ambientes formam prioridades. E ambientes também formam sensibilidades. Você começa a considerar normal aquilo que antes, outrora, você já achava que era estranho. Vou repetir. Você começa a normalizar aquilo que no passado você considerava estranho. Deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar isso no seu coração. Olha para cá. O que controla a sua imaginação e captura seu coração é o verdadeiro Deus da sua vida. Vou repetir. Aquilo que controla a sua imaginação e captura o seu coração é o seu verdadeiro Deus. E Deus com D pequeno. Então a pergunta não é para onde você está indo. A pergunta é: quem está governando você quando você vai? Porque quem governa a sua decisão, decide a sua direção. E quem decide a sua direção, já está definindo a sua escolha. Não tem jeito, não há neutralidade, meu irmão. Você precisa ter um upgrade agora de ambiente. Escuta, ambiente altera a percepção. Ambientes altera a maneira de ver, de enxergar e de tolerar. Deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração. A proximidade muda você, sem que você perceba. Vou repetir isso. A proximidade muda você, sem que você perceba. Olha o que diz Gênesis 13, 12 e Gênesis 19, 1. Vou ler para você. Gênesis 13, 12. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades de Campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Gênesis 19, 1. E vieram os dois anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado aonde? À porta de Sodoma. E vendo-os, Ló levantou-se. De que ele levantou? Da cadeira, querida. Ao seu encontro, inclinou-se com o rosto à terra. Deixa Deus ministrar o teu coração. O texto diz que Ló armou as suas tendas até Sodoma. Pega essa palavra aí, até. Essa palavra aqui é muito importante naquilo que eu quero trabalhar agora. Pega essa palavra aí, até. Ele não entrou imediatamente em Sodoma. Não. Primeiro, o texto vai dizer que ele acampou, pastora Joana, perto. Depois o texto avança e mostra que Ló já estava dentro. E aqui, em Gênesis 19, 1, vai dizer que Ló já estava sentado aonde? À porta da cidade. A porta
Segundo a tradição bíblica, principalmente no período verotestamentário, era um lugar de decisão e de liderança. Os portões da cidade funcionavam como se fosse um cartório daquela época. Era um lugar onde se casava, onde passavam posses, propriedades, sermovíveis, tudo que dizia de administração e economia da cidade, de autoridade da cidade, era decidida nos portões. O texto vai dizer que Ló já estava sentado, o que dá a entender que ele, mesmo chegando recente ali naquela cidade, já era uma das suas autoridades. Muito interessante isso. Um homem que outrora andava com o pai Abraão, agora está sentado na porta da cidade, participando da estrutura daquela cidade, que o versículo 13 do capítulo 13 de Gênesis vai dizer que é uma cidade de pecadores. A mudança não foi abrupta. Ele já não saiu do acampamento de Canaã, onde estava seu tio Abraão, e já foi para Sodoma, não. Não foi. Primeiro ele olhou, avaliou, decidiu, acampou próximo, depois foi para a cidade e depois já estava nas decisões administrativas de Sodoma. É interessante isso. Escute isso. A decisão de Ló não foi rápida, não foi abrupta. A decisão dele foi progressiva. Deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração. Quem já ouviu falar do dragão de Komodo? Quem já falou? Existe as Antilhas, um animal que pode chegar a 2 metros de comprimento e chegar a quase 300 quilos. Ele é muito lento. Ele não chega a se locomover a 5 quilômetros por hora. Amém? É mais ou menos igual o pastor Cicero quando estava operado. É mais ou menos isso. Só que tem uma coisa que eu quero chamar a atenção sobre o dragão de Komodo. Ele tem um veneno que é mortal. Ele não precisa correr atrás das suas vítimas. Ele precisa apenas morder as suas vítimas. E o veneno que é mortal e trabalha de forma lenta na corrente sanguínea da vítima, vai fazendo efeito, até que a vítima fique totalmente paralisada. Então ele vê um cervo. O cervo não vê ele se confunde com as pedras. Então ele morde na canela do cervo. O cervo corre 50, 60 quilômetros por hora. E ele vem, igual o pastor Célio quando estava operado. Mas aí, de repente, o veneno entra na corrente sanguínea do cervo. E ele vai perdendo o quê? A força. E quando ele perde a força, ele vai caindo, e ele fica desfalecido, não consegue mais se movimentar. E o dragão de Komodo vai chegando. E aí, sabe como é que ele faz? Ele põe uma das suas patas na cabeça e uma das suas patas na altura da traseira do animal. E com uma bocada só, ele parte todas as suas entranhas, suas tripas e colocam para fora. Sabe o que significa isso, meu irmão? Isso é igual o pecado. Primeiro ele te morde, não aparenta que vai ter consequências nenhuma. Mas ele entra na sua vida e vai fazendo efeito, até você não ter mais forças de reagir, até as suas escolhas serem sempre escolhas incoerentes, até as suas decisões serem as piores possíveis, até você já estar agoniado, separado, solitário, abatido, isolado. Então, ele te expõe a sua vulnerabilidade
coloca o que está de dentro para o lado de fora. Deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração, meu irmão. Você começa tolerando pequenas coisas. Depois se acostuma. Depois você passa a defender. Você continua crente, mas começa, a partir de agora, a pensar como um ambiente. Mas não é bem assim como o pastor disse. Eu acho que esse texto aqui, ele está deslocado. Para alguns mais progressistas aí, a Bíblia já tem que passar por uma revisão, já foi escrita há muitos anos atrás. Ei, olha para cá, filho, você é muito educado com você. Não! A Bíblia nunca vai passar por modificações. A Bíblia é a palavra de Deus na sua integralidade. A Bíblia é a própria respirar de Deus, é a boca de Deus. E de Gênesis a Apocalipse, nos seus 1189 capítulos, é para mim e para você. E não só as partes que você gosta. A Bíblia é para nós em todo o tempo. E ela não pode ser modificada. Amém, meu irmão? Fui educado bastante? Aleluia. Respirando, voltando aqui em nome de Jesus. O Novo Testamento diz que Ló era justo. Ló era crente. Ló adorava ao Deus vivo. Mas o texto vai dizer que Ló, mesmo sendo crente, adorando o Deus vivo, mesmo sendo justo, era um homem atormentado no seu espírito. Isso é muito sério, meu irmão. Isso é muito sério, minha irmã. É possível ser crente e viver uma espiritualidade enfraquecida. É possível ter fé e ainda sofrer por imprudências espirituais. Olha para cá. Deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração. O ambiente recalibram a sua consciência. Você começa a rir daquilo que antes você condenava. Você começa a assistir aquilo que antes você evitava. E você começa a falar como todos falam. E não percebe que a mudança já aconteceu. Você não sente mais o primeiro amor. Você não sente mais a presença. Você não sente mais o fogo do Espírito. Você não sente mais vontade para a casa do Senhor. Não sente vontade de jejuar, de ler as Escrituras, de fazer devocional, de ter um lugar no trabalho e no serviço cristão da sua igreja. Sabe por quê, querido? É porque a igreja nunca está a mais de uma geração de distância da apostasia. Sempre de uma geração para outra acontece uma apostasia. Eu já ouvi histórias e casos de avós muito crentes e filhos mais ou menos crentes e netos agora, a terceira geração, batendo tambor. Deixa o Espírito Santo falar ao teu coração. Nunca a nossa geração está mais do que de algumas concessões, de perder completamente a nossa sensibilidade espiritual. De uma geração para outra, se perde completamente a sua sensibilidade espiritual. A decadência raramente é explosiva, querido. Não acontece rapidamente, não. A decadência ela é progressiva. Você não vai acordar amanhã longe de Deus, não. Você vai se afastando. E quando você já percebe, você está como Ló, já sentado à porta da cidade do pecado. O que você escolhe hoje, inevitavelmente,
moldará a sua família no amanhã. Quando o juízo vem, o texto vai dizer que Ló perde quase tudo. Ló perde a estabilidade, todo o seu patrimônio, o seu gado, a sua terra, os seus servos. A mulher de Ló vira o quê? Uma estátua? Então ele perde a mulher. Ele perde a influência, porque a cidade do pecado, a qual ele estava ali como autoridade, é fulminada pela ira de Deus. E principalmente Ló perde a autoridade moral. As filhas o embriagam e deitam com ele sem ele saber. Suas próprias filhas, que outrora aprendiam com Abraão, pai da fé, agora são formadas em Harvard de Sodoma, em Yale de Gomorra, e agora são progressistas, usam cabelo roxo, camisa azul com unicórnio, sandália com os dedos para fora, mesmo frio. Elas aprenderam os valores de Sodoma ali. Sabe por quê, meu irmão? O ambiente não vai moldar apenas você. O ambiente vai moldar a sua geração. Esse é o ponto mais doloroso para mim nesse texto, que me fez chorar hoje à tarde. Me fez chorar. Sabe por que me fez chorar, meu irmão, minha irmã? Porque as nossas decisões nunca são individuais. O que eu e a Sara decidem vai afetar diretamente a Ana Luísa, a Leonor e o Paulo Pedro. Porque as nossas decisões que vão construir o cenário espiritual que os nossos filhos estarão inseridos. O texto vai dizer que a esposa de Jó, o que ela fez? Olhou para trás. O corpo dela saiu, mas o coração dela estava em Sodoma. Quantas pessoas que saem da presença do pecado, mas o pecado já está no coração delas. Quantas pessoas que saem da escravidão do Egito, mas o Egito já continua no coração delas. Ei, olha para cá, deixa o Espírito Santo de Deus ministrar o teu coração. Você não pode brincar com o pecado sem ensinar alguém a amá-lo. Vou repetir isso. Você não pode brincar com o pecado sem ensinar alguém a amá-lo. Você pode achar que está apenas mudando de endereço, mas talvez você já esteja mudando o destino da sua casa, da sua família, dos seus filhos, dos seus netos. Sabe por quê? Porque ambiente discipula. E se você não formar sua família intencionalmente, o ambiente formará a sua família automaticamente. E o que discipula seus filhos decide o que eles colherão depois que você não estiver mais aqui. Quando você não estiver mais aqui, o que você ensinou para os seus filhos, para os seus netos, para a sua geração, é o que vai ficar. Eu quero que você olhe com atenção, já estou caminhando para o final. As duas posturas que o texto nos apresenta. A postura de Abraão e a postura de Ló. Preste atenção nisso. Nós vemos que o texto que Ló escolhe a campina, enquanto Abraão permanece aonde Deus o colocou. Ei, filho, o melhor lugar para você e para sua família estar é o lugar que Deus te colocou, filho. Talvez não tenha um carro 0 quilômetro, talvez não tenha tanto dinheiro, talvez não tenha tanto conforto,
talvez você não chegou onde você queria, talvez as suas ambições não foram satisfeitas, mas escolha sempre o lugar aonde Deus te colocou, porque aonde Deus te colocou, Ele tem responsabilidade com você. Aonde Deus te inseriu, Ele vai te abençoar. Ele vai dar ordem aos anjos para abrir portas quando essas portas estiverem fechadas. E se não tiver nem portas, Ele abrirá poços no meio do deserto, porque esse é o nosso Deus, Emanuel, conosco, presente no meio de nós, que está conosco em todo o tempo. Ele não só nos assiste, Ele cuida de nós nos pequenos detalhes. Deixe o Espírito Santo ministrar o teu coração. Nós vemos aqui duas posturas. Enquanto Abraão levantava altares ao Senhor, Ló estava levantando tendas. Abraão levanta altares, Ló levanta tendas. Altares aqui, simbologicamente, representa a adoração sincera. E tendas aqui no texto vai representar conveniência. Abraão vive pela promessa. Ló já vive pelas oportunidades. Essa é a diferença, querido. Abraão era um peregrino sob os cuidados do Senhor. Ló se estabelece na cidade dos pecados. O peregrino sabe que a terra não é definitiva, querido. Mas quem tem o coração nas posses buscam estabilidade imediata. Quando seu coração fica na matéria, que acabou. Só que tem uma coisa. Quero te contar uma coisa. A matéria, a traça vai consumir. A adoração vai com você para as ruas celestiais. O problema de Ló não foi trabalhar. O problema de Ló não foi prosperar. O problema de Ló não foi mudar. O problema de Ló foi não discernir o ambiente. Ei, meu irmão, olha para cá. Olha meu sorriso para você. Você tem discernido o ambiente que você está inserido? Aonde você tem levado o Espírito Santo de Deus? A arca de Deus pode passar de uma noite para outra na sua casa? Tem santidade o suficiente para a arca de Deus ficar na sua casa? Onde os seus olhos têm ido, varão? Cuidado, viu? Que aonde seus olhos estão indo pode não voltar. Minhas irmãs, aonde seu coração está? A palavra de Deus diz que aonde o seu coração estiver, ali está os seus tesouros. Deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração. Você precisa aprender a discernir o ambiente, fazer um upgrade no ambiente, ministrar o teu coração. É uma coisa que comumente nós não falamos nos altares, mas nesse tempo, nesses 4 episódios, eu decidi falar de ressentimento. Decidi também falar aqui de ambientes. O ambiente, ele não é neutro. O ambiente, ou ele deforma, ou ele reforma. Você tem que saber o ambiente que você vai. Ele pode estar te deformando, ou ele pode estar reformando você para o bem. Não é possível buscar a glória de Deus e buscar a sua própria glória no mesmo tempo. Vou repetir isso. Não é possível buscar a glória de Deus e a sua própria glória ao mesmo tempo. Ou você vive como peregrino, ou você se estabelece como cidadão VIP de Sodoma. No camarote, amém? Vai estar lá, de Sodoma e Gomorra é ótimo. Tem lá, uma Sapucaí para vocês. De cá, um demônio com tridente. Dali, um lago de enxofre. Né? Está ali, tranquilo. E é um lugar muito tranquilo, porque para ir para o céu você precisa crer. Mas para ir para o inferno você não precisa acreditar em nada. Lá está uma placa no inferno assim para você, lá, você que é cidadão VIP de Sodoma. Tem uma placa para vocês que são VIP lá, escrito assim aqui, ó. Aqui é o lugar para aqueles que não acreditam em nada.
pode ficar tranquilo, você não precisa acreditar no diabo, porque ele já acredita em você. Deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração, querido. Não existe neutralidade espiritual. Repete isso comigo. Não existe neutralidade espiritual. Você tem que decidir isso aqui hoje, meu irmão. Ou você vai construir altar, ou você vai fazer tenda. Deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração. É o que você constrói que revela o reino a qual você pertence. É aonde seus pés vão que fala qual povo que você pertence. Eu não sei você, mas eu e minha casa servimos ao Senhor, pertencemos ao Senhor. Se é para o Senhor Jesus, pode ser mais alto. Amém. Aleluia. Como diz Esdras e Neemias, nós somos o povo da palavra. Nós somos o povo da Escritura. Nós somos o povo que teme somente a um Deus. É um povo que aceita somente Jesus Cristo como Senhor e Salvador e crê no credo. Nós acreditamos em Jesus Cristo como o único e supremo Salvador das nossas almas. Aquele que padeceu sob Pôncio Pilatos, foi morto e crucificado, que morreu, desceu à mansão dos mortos, mas a morte não o segurou. E ao terceiro dia ele ressurgiu entre os mortos e vivo esteve. E deixou o ide a sua igreja e depois visivelmente foi assunto ao céu. E lá ele está à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, e há de julgar vivos e os mortos. Amém, meu irmão? Decida a sua fé. Ou é cidadão do céu, ou é cidadão de Gomorra, cidadão de Sodoma. Ou você faz um altar ao Senhor com a sua própria vida, ou você faz a sua venda e o seu negócio. É melhor ser frio do que ser morno. Deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração. Talvez você não esteja em Sodoma, meu irmão. Mas esteja indo até pertinho. Flertando com Sodoma. Não é? Pega o celular do bolso, ninguém está vendo. Mulher já foi dormir. Luzinha apagada, nevinha caindo lá fora, enchendo o seu carro até em cima do tetinho. Você arranca o celularzinho smartphone, dividido em 6 vezes no cartão, ou no cartão do irmão. E fica até. Fica no até. Talvez não tenha rompido com Deus, mas tem se aproximado dos ambientes que romperam com Deus, e que certamente vão enfraquecer a sua fé. Talvez sua decisão profissional não seja pecado, meu irmão. Olha para cá. Olha para cá, minha irmã. Deixa o Espírito Santo trabalhar no seu coração. Talvez sua decisão profissional não seja pecado, mas pode ser que ela está custando a sua comunhão com Deus. Talvez seu círculo social não seja abertamente perverso e maligno, mas talvez também está te custando a sua comunhão com Deus, enfraquecendo a sua fé. Talvez esse círculo social está diminuindo a sua sensibilidade com aquilo que não pertence ao Senhor. A pergunta do texto não é proibido? A pergunta do texto é: isso vai fortalecer a sua santificação? O cristianismo não é apenas verdade a ser crida. Cristianismo é verdade a ser vivida em qualquer ambiente, meu irmão. O ambiente onde você pisa ou fortalece a sua fé ou está enfraquecendo a sua sensibilidade. Porque você pode sobreviver a Sodoma, mas sua alma não vai florescer lá. Olha para cá. Você pode até passar por Sodoma, mas sua alma não vai florescer neste lugar, porque Deus não está lá.
É Deus que dá o crescimento, é Deus que dá a prosperidade, é Deus que dá a edificação, a transformação. Tudo que é positivo vem de Deus. Você pode estar até em Sodoma, ou já está dentro de Sodoma, ou servindo a cidade do pecado, mas Deus não está lá. Ele não está lá. E é o que você tolera hoje, que inevitavelmente pode ser aquilo que vai governar você no amanhã. Ló escolheu pela vista, mas Abraão permaneceu na promessa. Um ganhou a terra, mas o outro ganhou a herança de Deus. Um se estabeleceu na cidade do pecado, o outro foi peregrino. Ele e Sara ficaram em um lugar humilde. Ele era peregrino, porque ele sabia que ele estava aqui, mas ele nunca pertenceu àquele ambiente. Um quase perdeu tudo, e o outro foi chamado de amigo de Deus. A diferença começa com o olhar, querido, e termina na colheita, no resultado. Hoje a pergunta é simples para a gente encerrar. Você está escolhendo um ambiente que vai fortalecer a sua fé ou um ambiente que vai enfraquecer a sua fé? Você está levantando altares ao Senhor ou você está levantando tendas para você mesmo? O lugar que você pisa decide aquilo que você irá colher. Deus está nos chamando hoje, nesse quarto e último episódio do Overwrite, para decisão. Eu preciso decidir se eu quero o altar do Senhor ou se eu quero continuar fazendo tendas. O Senhor te chama hoje para examinar a sua mente e o seu coração. E eu espero mesmo que o Espírito Santo esteja trabalhando no teu coração, querido. Porque nenhum de nós sabemos o dia da manhã. Nenhum de nós podemos estar seguros que teremos um amanhã. É por isso que nós precisamos ter na consciência esse upgrade de ambiente. O ambiente não é neutro. Você precisa, em nome do Senhor Jesus, ter isso na sua mente agora. Ou o ambiente vai edificar você, ou o ambiente vai deformar você. Não há neutralidade. Você precisa escolher um lado. Não dá para ficar muito tempo se equilibrando em cima de um muro. Você decide ou ser de Deus, ou ser cidadão de Sodoma. Nós precisamos hoje decidir pelo Senhor. Nós precisamos hoje saber que o ambiente, sim, atrapalha. Existem muitas pessoas que vieram crentes do Brasil, estão ímpias agora. Existe uma quantidade imensa de jovens no Brasil e nos Estados Unidos que vieram de uma tradição cristã, que eram da escola dominical, que aprenderam a palavra de Deus e hoje estão completamente desviadas. Há uma grande quantidade de mulheres que chegaram aqui com seus esposos e hoje, por sua própria iniciativa, deixaram seus maridos, e os maridos a mesma coisa, e estão no primeiro, terceiro, quarto, quinto relacionamento. Sabe por quê? Estão fazendo tendas antes de fazer os seus altares. Deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração. Nós não temos medo aqui na igreja de falar a verdade de Deus. E não queremos em momento nenhum te agradar e nem fazer carícia na sua cabeça. Nós queremos te levar para o céu. Queremos que o Senhor carimbe a sua entrada no céu. E não tem jeito de ir para o céu sem falar a verdade. Não tem jeito de fazer um omelete sem quebrar ovos. Deixa o Espírito Santo no teu coração, querido. E se hoje for o nosso último dia? E se agora a porta não se abrir mais? O que você fez até agora para o Senhor? Qual legado você deixou para os seus filhos e para os seus netos? Você pode ser pesado e medido pelo Senhor? Deixa o Espírito Santo de Deus ministrar no teu coração. Hoje ainda dá tempo. Hoje ainda dá tempo. Um grande vendedor aqui dos Estados Unidos, Odd Mandino,
Quem já leu um dos livros dele? Odmaninho escreveu uma coisa que é interessante, para a gente finalizar com isso. Ele diz que se você quer ficar muito feliz em uma manhã, você tem que pegar o jornal da sua cidade. Mas você não abre na página política, não. Porque senão você vai poder ficar chateado com o que o Trump fez, as perseguições. Também não abre nas partes econômicas, não. Talvez você vai estar grilado, que a economia não está indo bem, está perdendo dólares. Também não abre na parte esportiva. Talvez você vai ver o Palmeiras ganhando o seu time e não vai gostar. Odmandino diz que você deve abrir o seu jornal no obituário e começar a ler lá as pessoas que morreram durante o dia e a semana na sua cidade. E quando você começar a ler, você vai perceber uma coisa: seu nome não está lá. Se o seu nome não está lá, querido, ainda dá tempo de fazer um upgrade de ambiente. Fica sobre os pés, vamos orar. Aleluia. Vamos orar.